Olá, e o assunto de hoje será irmãos. Como esses irmãos interferem na nossa infância e o que fica gravado aí na nossa alma com relação a isso? É sobre isso que a gente vai falar nessa live, nessa semana de live especial do tema crianças, pois está chegando o Dia das Crianças, então a gente vai refletir muito sobre esse assunto. Eu te convido a ficar comigo toda essa semana acompanhando aqui os vídeos. O meu nome é Grazi Bianchini, eu sou facilitadora em constelação familiar, terapeuta em hipnose clínica e regressão também. E se você gosta desses assuntos, então já deixa o seu like nesse vídeo, no final compartilha com os amigos e já se inscreve no canal aqui para a gente conseguir ficar mais conectado ainda e você receber aí as próximas opções de vídeo para você refletir sobre esse assunto. Então, muito obrigada por assistir e acompanhe o vídeo até o final. Cada semente amadurece seu próprio tempo. Nossa prática é simplesmente aguar as sementes positivas em nós e nos outros, né? Devemos confiar que se continuarmos a regar uma certa semente, ela germinará e crescerá. Ai, gente, eu acho que tudo a ver. Por quê? A gente tem uma sintonia muito grande com os irmãos. Então, existe ali, por mais que esteja difícil essa relação, muitas pessoas aí com dificuldade, querem que o irmão se torne diferente, querem que o irmão tenha o mesmo processo que você, né? Só que não é assim, né? Porque cada um, quando a gente nasce, quando esses irmãos aí vai nascendo um por vez, né? Então, por exemplo, lá minha irmã mais velha nasceu, a minha mãe teve um aborto antes, né? Daí depois teve velha, depois teve minha irmã a Tchala, depois teve eu, família é grande. Depois teve o Bernardo, depois teve o Guto. A Grace, a Tchala, eu, o Bernardo e o Guto. Cada uma dessas pessoas pegou pais diferentes. A mãe e o pai que deram a vida ao primeiro filho não são os mesmos. Porque o último filho, os pais já se transformaram. Outros já aprenderam, já têm certas dificuldades que antes tinham, ou antes tinham mais dificuldade, agora menos. Então, cada filho que foi nascendo nessa família tem pai e mãe diferentes do de você. Então, não adianta, aí já começa a primeira diferença. Que pai e mãe são diferentes. O primeiro filho, o que é, né? Às vezes é aquele acidente, veio. E às vezes não, é aquela criança que foi esperada, e queriam muito e tentaram muito e daí veio. Daí o segundo filho, às vezes nem precisou esperar tanto. Aí o terceiro filho, então tem as dinâmicas que acontecem nessa relação do casal que vai influenciar totalmente na vida e na criação daquele filho, no desenvolvimento daquele. Então, digamos assim, que o pai e a mãe lá no começo, no primeiro filho, estavam em lua de mel, né? Então, teve ali um grande amor, naquele momento ali. Daí vai passando a relação, né? Vai passando, vem o comodismo, vem as dificuldades, vem não sei o que e tal. Chega no último filho, ele já não vai ter aquela situação que o primeiro teve. E isso implica no, né?
o quanto os pais estão se amando, olha só, e quanto os pais estão se amando implica o desenvolvimento do filho. Então, isso vai influenciar de todas as formas. Então é errado ter filho, nada é errado, nada é errado. É só que vai ter aí consequências. Só que essas consequências também fazem parte do processo de desenvolvimento de cada filho. Então a gente sabe, tecnicamente, o primeiro filho é às vezes o mais emaranhado da história. É o que mais, por isso que tem tantos abortos no primeiro filho, né? É aquele que mais que emaranha no sistema familiar. Então, o primeiro filho é normal, digamos assim, é normal, né, gente? Mas é uma consequência das dificuldades sistêmicas desse primeiro filho ter um aborto, né? Ou ele apresentar dificuldades na vida. A gente vê isso com frequência nos sistemas familiares, né? Então, o primeiro filho, automaticamente, ele é mais emaranhado. Problemas familiares, né? Mais honra, dificuldade, né? Aí depois vai suavizando. Então, cada filho que vem é também uma forma de dividir esse fardo. Pense no nosso sistema familiar como um grande bolo, né? Que tem ali partes difíceis e tem partes bem... tem partes difíceis e tem partes mais fáceis, né? E tem partes bem difíceis. Então, cada um vai pegar um pedaço desse bolo. Então, existem ali dificuldades muito graves. Filha, alguém vai ter que pegar esse pedaço. Não tem jeito de escapar. A evolução acontece, né? Quando a gente vai lá e traz aquela situação à tona, às vezes novamente, para aquilo ser visto, para aquilo ser de certa forma entendido e honrado, para a gente sim conseguir ter um olhar diferente para aquela situação. E o Bert Hellinger sempre fala das ovelhas negras que são muito menosprezadas e muito agredidas, né? Porque rompem padrões. O que elas estão fazendo? Elas estão manifestando algo que existe dentro do sistema familiar, trazendo à tona e fazendo um movimento para que aquilo se rompa e que aquilo possa ganhar um rumo diferente, sem tanto julgamento, né? Então, quando a gente vê aí que nesse sistema familiar, né, existe um bolo de divisão de coisas que vão ser reparadas nessa família, que vão ser olhadas, serão honradas, e cada um pega um pedaço. Então, os seus irmãos estão sim pegando uma fatia desse bolo. Então, quando você julga ele e diz assim, irmão, que minha irmã, não sei o que, você está esquecendo, né, através desses julgamentos, que ele está, muitas vezes, ele pegou a parte mais difícil, você não. Então, qualquer julgamento, ele é errôneo, né? Ele vai trazer uma situação errada, que a gente não compreende os movimentos de algo. Quando a gente vai se abrindo para esse conhecimento dele, quando a gente vai fazendo, né, faz um curso, né, como tem o curso do seu lugar, é justamente para a gente olhar. Esse curso, eu desenvolvi esse curso Constelando a Vida, porque a minha vida, eu sentia que eu estava fora do meu lugar, estava fora da minha posição, porque na verdade a gente nem sabia qual era a posição correta, porque a gente não sabia daquele primeiro irmão lá que tinha sido abortado. E não porque minha mãe escondeu, foi isso, ela nem sabia também.
porque naquela época era muito difícil de perceber, né? Enfim, teve situação ali, teve sangramento, teve tudo, e ela só foi descobrir que aquilo era um aborto depois de uma constelação, né? Então, a gente tem que perceber que esse curso eu fiz, né, justamente para que eu encontrasse o meu lugar, porque eu sentia que eu estava fora de lugar, eu não tinha posição, lugar nenhum eu me sentia bem e feliz, né? Lugar nenhum eu conseguia me realizar. E olha que eu tentei muitos lugares, né? Tentei na vida, né? Vocês vão se identificar com o que eu tô falando. A gente tenta uma coisa, não é? Tenta outra, não é? Eu fui morar fora, também não era aquilo. Voltei, também não era isso. Tá bom, o que é então? Saí da casa dos meus pais, voltei, sabe? Daí depois saí de novo e nunca era o meu lugar, né? Então, esse curso eu desenvolvi para quê? Para eu saber qual era o meu lugar. E aí as coisas ficaram. Então, assim, se a gente sabe o lugar de cada irmão e o lugar do qual a gente faz parte, a gente não consegue se encontrar na vida. A gente não encontra o nosso lugar, porque a gente nunca sabe qual é a nossa função. Então, um ponto importante que a gente tem que considerar é que todos os irmãos precisam ter um lugar. Todos eles são importantes. Todos eles estão manifestando algo da família. Cada um ali está pegando uma fatia desse bolo. Eles estão dividindo esse. Né? Então, isso tem um significado muito importante. Tanto é que, quando existe algum irmão que é excluído, os outros irmãos, os outros filhos do caso, vão olhar para isso. É evidente, né? As crianças, quando esses irmãos aí são crianças, né? Eles representam a história de uma forma tão... Daí, quando a gente entende isso, é tão bonito ver o amor que existe. Porque esses irmãos fazem de tudo para os pais integrarem esses filhos. Né? Então, é assim, eles fazem de tudo mesmo. Fazem de tudo mesmo, sabe? Então, muitas dificuldades que existem ali no seu filho hoje pode estar ligado, sim, ao aborto. E esse aborto, ai, Grazi, mas eu não tive, eu tenho certeza que eu não tive. Mas é bom verificar mesmo, porque às vezes o que acontece, vou falar alguns casos daqui que pode acontecer, né? Você teve um aborto muito no início, né? Sua mãe não se deu. Pode ter sido o quê? Gestação gemelar. Eu já peguei alguns casos de gestação gemelar, onde tem 2 embriões ali, um se desenvolve e o outro não. Então, um não vem, só que a falta que fica no outro continua. O outro ainda não entende o que está faltando ali. Ele não tem essa consciência, ele sabe que falta algo. Então, isso vai atuar nessa memória sistêmica da família e principalmente nas crianças. Aí o filho começa a manifestar, a criança começa a manifestar crises de raiva, né? Crise de raiva contra a mãe, normalmente é contra a mãe, tá? O pai, ele alia mais ao pai e agride a mãe. Então, quando a criança começa a manifestar isso, já liga o alerta, que é sinal que está faltando alguém está excluído aí, e a criança está olhando para isso. E esse alguém, muito provavelmente, é um...
é um aborto, tá? Outra... Aí, então, falando, né? Então, assim, os irmãos, na infância, eles vão olhar muito, muito para os outros irmãos. Então, quando o outro irmão está em idade, ou principalmente outro irmão está excluído, o outro vai manifestar, vai trazer isso à tona. Tá? Ele vai se movimentar na direção de trazer esse irmão aí que foi excluído. E ele começa a manifestar dificuldades na vida dele, né? Doentinho, pode ter de agressividade, pode ter comportamentos suicidas. Sim, tem crianças, eu já peguei alguns casos de comportamento, ideias suicidas. Então, fiquem atentos aí com a criança mesmo, tá? De 5, 6 anos, 4 anos até, já manifestando isso. Então, é importante mais observar e estar atento, porque isso tudo está trazendo uma informação. O que a criança está manifestando não é uma coisa aleatória e sem motivo. Tem motivo e tem uma causa, tem uma razão de tudo isso. Então, é importante, sim, olhar para isso. E aí eu sugiro constelar mesmo, olhar para essa questão. E caso venha apresentar uma dificuldade que tem, é importante estar ciente de que isso é algo grave. Não é algo que não vai passar. Não, emaranhamento não passa. Ele só vai, digamos assim, reforçando cada vez mais aquela imagem que ele está vinculado. Então, na infância ele consegue manifestar até um ponto, depois ele consegue manifestar mais, digamos assim, com mais ação, né? Então, é importante olhar para isso. O nosso caminho é a evolução. Só que a gente tem que respeitar, sim, esse tempo de maturação de cada um. Que cada um dos nossos irmãos aí estão, sim, trazendo algo importante. Estão, sim, manifestando algo sistêmico. Não é individual. Teu irmão não está agindo do jeito que está agindo só por causa de você. Não tem nada a ver isso. É sistêmico, tem coisas além, tem coisas a mais aí que o irmão pode estar vinculado. Então, cada semente amadurece no seu tempo e a gente tem que esperar esse tempo, né? Esperar como? Fortalecendo o amor, fazendo algo. A gente tem que ter a nossa ação positiva. Se eu quero mesmo, se eu amo aquela pessoa e quero realmente que ela sinta o meu amor, o que eu vou fazer? Vou ficar julgando, criticando, condenando? Isso ela não vai sentir seu amor nunca. Nunca ela vai sentir seu amor, né? O que tem que fazer? Positivo. Você dá conta, você consegue. Eu sei que o que você está carregando é difícil. Eu sei que as coisas que você está olhando, só você poderia olhar, porque você tem a força necessária para isso. Né? Então, olha como muda, como a pessoa pode, sim, nesse momento, com essas palavras positivas de amor, dar um outro olhar para a vida. Agora, se você disser, não tem jeito, não dá mais nada certo com essa pessoa, não tem jeito, pronto, já enterrou a pessoa, já não vai dar mais nada mesmo certo. Então, mude o discurso, mude a vibração para uma energia de amor, de compreensão maior. Né? E se tiver difícil de compreender a história do seu irmão, vai lá e constela também. Porque você não pode ajudar ele, né? Você não pode amadurecer a semente dele no seu tempo.
Ele vai amadurecer no tempo dele, mas você pode sim compreender qual é o movimento de vida que ele está fazendo, que é tão importante assim para o teu sistema e que você não está enxergando, né? Quando você compreende esse movimento de vida, aí sim você vai conseguir olhar para ele com muito mais amor, com muito mais compaixão, tolerância, aí desenvolvendo um olhar que realmente vai ajudar em algo e não um olhar crítico que não vê nada além da ação do outro que te agride, né? A gente é bem assim, a gente quer que o outro seja o que a gente quer que ele seja, não é o que ele pode ser. Ele tem que ser bom como eu, ele tem que ser bom como não sei quem. Então, essa alma grava esses traumas, grava essas dores e grava não só a nossa, mas a dor do outro. Gente, até uma coisa que me veio na cabeça, que hoje de manhã, assim, acordei e tal, e daí tava refletindo sobre o que eu ia falar e tal, e veio na minha cabeça assim, ó, a nossa alma, ela tem uma essência solidária e fraterna. A nossa essência, ela é solidária, fraterna, amorosa. Ela é tudo isso. Por isso que a gente se vincula tanto à dor do outro. Porque a nossa essência é fraternidade, é solidariedade, é ter um olhar de empatia, é o amor. A nossa essência é o amor, né? Por isso que quando a criança tá lá, pura inocência, ela tá totalmente vinculada a esse amor aí que existe na sua essência, tá? Então, quando a gente vai crescendo, né? Ou digamos assim, quando a gente ama dessa forma, a gente é fraterno, a gente é solidário com a dor do outro, porém a gente é inconsciente disso, né? E aí a gente se vincula a essas dores de forma cega, digamos assim, de uma forma que o Bert Hellinger fala do amor cego e infantil, né? Que é isso que a gente tem. O nosso amor ainda ele é muito infantil, ele não é um amor maduro. Então eu amo incondicionalmente o outro, eu me solidarizo com a dor do outro, mas eu não sei também como que eu posso ajudar aquela pessoa. Então eu meto os pés pelas mãos, porque o meu amor é muito infantil, né? E vou na tentativa de ajudar fazendo o quê? Sofrendo o quanto o outro sofreu. Entende? É esse o movimento que a gente faz. A gente sofre o quanto o outro sofreu. Então, quando a mãe sentiu que existiu ali um aborto e essa criança, por não estar incluída, e aí ela não tem consciência que ela precisa incluir aquilo, né? Sofre, porque os abortos, o que eles querem? É só um lugar, é só pertencer. Porque cada criança que iniciou um processo ali no útero daquela mãe, trouxe um quantum de energia para aquele sistema. Aquele sistema precisava daquele quantum de energia, precisava daquela situação ali para se desenvolver em algum sentido. Então isso também teve algo de muito importante para aquela família. E isso precisa ser visto, isso precisa ser honrado. E quando a mãe ignora esse fato, ou o pai, enfim, qualquer pessoa ignora esse fato que foi importante, a pessoa diz assim, meu Deus, mas eu fiz... Que não pense num aborto como não sendo uma alma. É uma alma, é uma pessoa. É uma pessoa que está em outro lugar, mas é uma pessoa igual como a gente, tá? É uma alma. E aí essa alma diz assim, poxa, mas eu fiz esse sacrifício para aumentar aquele quanto energético da família e ninguém me dá um lugar? Ninguém reconhece o que eu fiz? Né? Porque a gente tem isso de ser reconhecido, ser visto, ser dado um lugar.
Então, o que eu percebo nesses movimentos de constelação que a gente faz é que os abortos, os irmãos que foram abortados, os filhos que foram abortados, eles só querem fazer parte, eles só querem ter aquele lugar, serem reconhecidos por aquele lugar, que aí cada um fica no seu lugar e não tem essa história de um tomar o lugar do outro. Porque o que acontece quando alguém ali foi abortado e está de lado, não é incluído? Então o primeiro filho passa a entrar no lugar do aborto. O segundo filho passa a entrar no lugar do outro filho. E assim vai e todo mundo sai fora do seu lugar. É isso que acontece, entende? Ninguém sabe mais ali naquele sistema qual é o lugar adequado para si. Aonde está a fonte de energia que movimenta a sua vida? Está no seu lugar.